De Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 7. Vamos nessa noite aqui aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 8. Quem encontrar, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus, amém? Fica entre Gênesis e Apocalipse, para te ajudar um pouquinho, né? Para melhorar um pouquinho, está no Velho Testamento. E para melhorar é o profeta messiânico. Isaías capítulo 6, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga amém. Se ninguém disse amém, porque todos encontraram, né? Então vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pode tomar o seu assento. Meu querido, eu creio que diante dessa pandemia que nós passamos, só existe uma motivação para mim e para você, diante de tudo isso que aconteceu. Qual que é a motivação? Nos aproximarmos mais de Deus, buscarmos mais ao Senhor. É certo que diante dessa pandemia, eu creio que nós não deixamos de orar, não deixamos de ler a Bíblia, não deixamos de buscar a Deus. Mas eu creio que na intensidade como deveria, nós não fizemos. Nós não tivemos a atitude que deveríamos. A gente pode dizer: na pandemia eu jejuei demais. Na pandemia eu orei muito mais do que eu orava. Na pandemia eu li Bíblia muito mais do que lia. Pode ser que aconteceu. Mas pode ser também que nós relaxamos um pouquinho. Mas a motivação de entendermos a pandemia é nos aproximarmos mais de Deus. Por que que eu e você estamos vivos até hoje? É porque o Senhor ainda não completou a boa obra que Ele iniciou na minha vida e na sua vida. Porque se tivesse completado, nós já teríamos partido. Quantas pessoas foram? Então, nós precisamos entender e nos posicionarmos, porque esse posicionamento é que faz a diferença na nossa vida. A glória de Deus se manifesta através da vida daquele que se manifesta. A glória de Deus é a presença de Deus no meio do povo. Mas hoje, a glória de Deus não só se manifesta no nosso meio, a palavra de Deus fala que a glória de Deus habita em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Antigamente os profetas eram inspirados pelo Espírito, traziam a mensagem de Deus, mas hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Hoje nós temos esse privilégio, não da glória de Deus se manifestar, mas a glória de Deus, ela habita dentro de nós. E qual tem sido o nosso anseio, o nosso desejo? Nesse tempo que se chama hoje, onde Jesus está às portas,
onde Jesus está voltando. Qual tem sido o nosso anseio? Havia um missionário chamado George Miller. Esse homem, ele leu a Bíblia 200 vezes. 50 vezes ele leu de joelhos. E no findar da sua vida, antes da sua morte, fizeram uma pergunta para George Miller: o que em vida você ainda deseja? Ele disse: eu quero conhecer mais da excelência de Jesus, porque eu conheço muito pouco. Isso me traz um constrangimento dentro de mim, porque um homem que leu 200 vezes a Bíblia, 50 vezes de joelho, e ainda diz que quer conhecer mais da excelência de Jesus, porque ele conhece pouco. Imagine eu, imagine nós. E um certo dia aquele homem estava no seu quarto de oração, e foi até a casa dele fazer uma visita, nada mais ou nada menos do que a rainha da Inglaterra. Imagine hoje se o prefeito da cidade bater na porta da sua casa, e você estiver orando. Se o presidente da república bater na porta da sua casa, e você estiver orando. E o moço então, do missionário, bateu no seu quarto e disse: George Miller, tem alguém querendo conversar contigo, veio te visitar. E ele disse: quem é? A rainha da Inglaterra. Sabe qual que foi a resposta daquele homem? Ele disse: olha, fala com ela para voltar em outro tempo, em outra hora, porque agora eu não posso conversar com ela, eu estou conversando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha que atitude, olha que posicionamento diante da glória de Deus. Eu e você estamos aqui, é porque um dia a glória de Deus nos alcançou. Eu e você estamos aqui, é porque um dia o Senhor veio ao nosso encontro. Não fomos nós que escolhemos, a Bíblia diz, mas Ele quem nos escolheu, para que possamos ir e darmos frutos. E cada um aqui tem a sua história. Sabe como que a glória de Deus, ela me encontrou? Quando jovem, eu não conseguia dormir em paz. Vivia as práticas do mundo. E na hora de dormir, que eu colocava a minha cabeça no travesseiro, que eu fechava os meus olhos, que eu começava a dormir, eu escutava passos indo na minha direção. E começava a suar frio. E dizia assim: lá vem ele, lá vem ele. E aquele negócio agarrava o meu pescoço, e quanto mais eu tentava falar, mais eu suava frio, e mais ele apertava. Mas eu entendo hoje o poder da oração, da intercessão. Se eu e você estamos aqui, porque nós somos resposta de oração. Alguém intercedeu por nós, e por isso que nós temos que interceder pelos outros, sem conhecer Bíblia, sem conhecer Jesus, mas Deus já estava fazendo a obra. E naquele sonho, hoje eu entendo que é a batalha espiritual, o diabo tentando ceifar minha vida, eu falava no sonho uma palavra, eu falava: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Quando eu falava, o sangue de Jesus Cristo tem poder, aquele negócio me soltava e saía correndo. Eu escutava o barulho, e ia embora. E até velho já, com 18 a 20 anos de idade, não lembro muito, porque eu sou ruim de data, até os 20 anos de idade, ou 18, eu era aquele marmanjão que dormia com a minha mãe. Não conseguia dormir sozinho. Depois eu ia para a cama dela, falava: mãe, eu não estou conseguindo dormir. O que foi, meu filho? Não, deixa para lá. Eu tentava esconder. Eu falava, não. Ela fala o que quer. Eu falei, não. Aí um dia eu contei para ela, falou assim: meu filho, você precisa de Jesus. E sabe qual que foi a palavra de evangelização que o meu irmão evangelizava e falava comigo? Não é assim: Jesus te ama, Jesus, Ele liberta. Ele falava comigo assim, aqui ó: você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Que sermão, que evangelização dura, né? Mas ele falava: senão você vai para o inferno. E eu ficava assim: será? Será que eu deixo o mundo? Será que eu vou para Jesus?
Vou nada, esses crentes é tudo doido, é tudo maluco, é tudo radical. Aí um dia eu tive um sonho, que eu tomei uma decisão, um posicionamento. Eu estava de braços abertos, eu vi minha mãe do lado, puxando para o lado dela, chorando, falando que eu pertencia a ela. E vi o diabo do outro lado, puxando e rindo da cara dela e falando que eu pertencia a ele. E naquele dia que eu levantei, eu falei com ela, a partir de hoje eu vou para a igreja com a senhora. E eu fui para a igreja. Ali eu entreguei minha vida para Jesus. E o Senhor então me libertou, me transformou, me cobriu, já estava me cobrindo. E agora eu já não tinha mais esse sonho, já não tinha mais esse pesadelo. Hoje eu entendo que era um processo e o diabo estava querendo ceifar minha vida, mas o poder da oração, o poder da intercessão, Deus já estava trabalhando, meu querido, na minha vida e na sua vida, antes mesmo de entendermos, antes mesmo de percebermos. E para a glória de Deus, hoje eu estou aqui. Deus fez a obra na minha vida. Deus fez a obra no meu namoro, meu querido, com 60 dias de crente, pastor nenhum falou comigo, irmão nenhum falou comigo. Eu tinha o meu namoro e eu cheguei com 60 dias, ela não ia e eu que ia. E eu cheguei nela e disse, olha, a partir de hoje você vai ter que decidir, ou vai para a igreja comigo, ou não vai. Nós vamos terminar esse namoro, que eu estou aprendendo na igreja, que quem é luz não combina com as trevas, quem é da igreja não pode namorar com a pessoa do mundo, se você não for, vai acabar esse negócio. Ninguém falou comigo não, foi o Espírito de Deus que estava trabalhando. Ela pegou, e foi correndo para a igreja, não por causa de Jesus, mas por causa de mim. E sabe o que acontece? Ela fala que casou comigo de dó, porque eu era muito feio e ninguém ia me querer, e para fazer uma caridade, ela pegou e falou assim, eu vou casar com esse menino. E as primas dela ainda ajudavam um pouquinho, com tanto homem bonito no mundo, você vai namorar logo com esse rapaz feio? Realmente, meu querido, antes de Jesus, eu era feio que dava dó. Nossa, eu era feio, eu olhava no espelho e falava, você é feio demais. Mas depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele nos transforma de dentro para fora. Jesus foi me transformando, Jesus foi transformando, e agora eu entendo que eu não sou mais feio, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ele me consertou, Jesus me endireitou. Hoje eu não me sinto mais feio, hoje eu olho para o espelho e falo, cara, você é bonitão demais, hein? Você é mais bonito que qualquer ator de Hollywood. Não por presunção, não por vaidade, mas por entender a identidade, porque um dia Isaías teve um encontro com a glória de Deus, e quando a glória de Deus se manifestou, tudo mudou na vida de Isaías, tudo se transformou, meu querido. E Deus foi fazendo a obra, e no caminhar, eu não quero contar porque não vai dar tempo, mas eu fiz um propósito com Deus, um voto, diante da santidade de Deus. Aqui, Isaías, ele teve um encontro com a santidade, com a glória de Deus. Isaías aqui, meu querido, ele teve a visão do versículo 1 ao 5, era uma visão fechada, era uma visão natural, mas então a Bíblia fala que depois que o rei Uzias morreu, Isaías disse, eu vi o Senhor. Aonde que Isaías viu? Sentado no alto e sublime trono. A visão dele agora era uma visão sobrenatural. Do capítulo 6, a visão de Isaías a respeito do Senhor mudou completamente. Isaías então, ele teve um encontro com a santidade de Deus, porque ele viu, a Bíblia fala que os anjos sobrevoavam, a única classe de anjos que sobrevoa além do trono, e uma das declarações daqueles anjos eram, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui está o avivamento verdadeiro, o avivamento que veio do céu.
Sabe quando a gente fala, a gente ora, a gente deseja, Senhor, aviva a sua obra, Senhor, traz sobre nós. Avivamento que vem do céu, meu querido, é a salvação de almas e a mudança do caráter. A evidência de um homem cheio do Espírito Santo tem os dons espirituais, tem o batismo com línguas, e a gente deve buscar, porque a Bíblia fala que a gente deve buscar. Porque na caminhada cristã, nós temos duas experiências. Primeiro, nós somos selados pelo Espírito para a salvação. E segundo, vem o poder do Espírito que nos capacita a fazer a obra de Deus. Mas orar em línguas, pular de um pé só, rodopiar, entregar profecia, isso não é evidência da mudança de caráter, isso não é a evidência que a pessoa é cheia do Espírito Santo. A evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a mudança do seu caráter. E quando Isaías teve um encontro com a glória de Deus, ele reconheceu quem ele era, ele reconheceu a sua condição, ele disse: ai de mim que vou perecendo, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele disse então: ai de mim que vou perecendo. E através disso, desse reconhecimento da sua condição, é que o anjo então veio, tirou uma brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías, e ele então foi purificado. Quando eu entrei para a igreja, eu mergulhei no Espírito. Para mim não tinha emprego, não tinha família, não tinha namoro. Os meus vizinhos diziam para a minha mãe: leva esse menino para o médico, ele está ficando doido. Por quê? Meu irmão, eu mergulhei no Espírito, eu comecei a orar, programação de igreja, eu estava em tudo, até culto de mulheres eu queria participar. Era monte, eu ia para os montes, meu querido, 10 horas da noite, eu saía 5, 4 horas da manhã, carregado, arrebatado no Espírito. E eu comecei a mergulhar tanto em Deus, e a minha namorada acompanhando, mas um dia eu tive uma decisão, quando eu encontrei com a glória de Deus, quando eu fui entendendo o que era santidade, eu falei com ela: a partir de hoje não tem mais esse namoro que a gente praticava antes, não. Agora nós vamos nos santificar, nós vamos fazer um voto com Deus, é nós e Deus, ninguém vai ficar sabendo. Qual que era o voto? Meu querido, não tinha mais beijo na boca, era só na testa e na bochecha. E nós vamos entregar esse voto lá no altar do Senhor, porque eu reconheci o meu estado, eu reconheci a santidade de Deus, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, e nós então fizemos esse voto. Quando eu entrei na igreja, eu perdi um emprego, eu creio que é por amor a Jesus. Eu não tinha 2º grau completo, eu estava estudando ainda, fazendo, se eu não me engano, o 2º ou 3º ano, ou o 1º, que eu não era bom para estudar de jeito nenhum, eu aprendi a estudar depois que eu converti, e eu ali desempregado, querendo casar, querendo constituir uma família, e fazendo bico. Mas eu aprendi a importância da santidade, da fidelidade, e eu comecei mesmo fazendo bico, eu devolvi ao Senhor o meu dízimo. Minha esposa também, na época a gente namorava, ela estava fazendo um estágio, ela estava fazendo um curso de técnico de segurança do trabalho, depois foi para o estágio, não era remunerado, mas tudo que ela ganhava, fidelidade ao Senhor. E um dia eu, no distrito da minha cidade, fazendo um bico, eu fui fazer um bico, e na hora do almoço, eu fui almoçar. Quando eu cheguei no restaurante, estava fechado o restaurante. Aí eu peguei e fui para outro. Quando eu cheguei lá, que eu pisei na porta, tinha um gerente e um coordenador de uma empresa. E eles falaram: coincidência? Coincidência é nada, é Deus. Porque eu comecei a mergulhar no Espírito, Deus começou a me encher, a me transbordar, me batizou com o Espírito Santo, começou a fazer uma obra maravilhosa na minha vida. Deus não está preocupado com a nossa qualidade, Deus está preocupado com a nossa fidelidade.
Sabe por quê? A qualidade, a capacitação Ele vai nos dando. Quando eu fui dar o primeiro testemunho na igreja, as minhas vistas escureceram, eu comecei a suar frio, as pernas começaram a tremer, e eu falei: ô irmãos, não repara não, eu estou muito nervoso, é a primeira vez que eu falo no telefone. Quem disse que você quer telefone? Isso é microfone. Mas hoje tem um temor aqui dentro, mas o Espírito Santo vai nos dando o quê? A capacitação. E eu comecei a mergulhar no Espírito, e Deus começou a abrir as portas, eu fiz o voto com Deus, e as portas foram se abrindo, e ali estava o gerente e coordenador de uma empresa. Você quer almoçar com a gente? Eu falei: quero. Não, nós vamos pagar para você. E eu: oh, glória a Deus, aleluia, já começou a bênção. Senta aqui, nós estávamos falando no seu nome. Falei: oh, que bênção aí. Falou assim: olha, a gente está precisando de um funcionário que more na cidade, que conhece a cidade, e é uma pessoa de confiança, e a gente já conhecia você antes. Você não quer trabalhar com a gente não? Eu falei assim: quem está desempregado escolhe alguma coisa? Claro que eu quero. Falou: ah, é, você quer? Quanto você pretende ganhar? Eu falei: quem está desempregado escolhe quanto quer ganhar. Eu quero ganhar o quanto vocês podem me oferecer. Não, você fica feliz em ganhar tanto? Eu falei: opa, é claro que eu fico. Mas e se eu dobrar esse salário, como é que você fica? Eu pensei assim: como é que eu fico? Eu estou quase caindo dessa cadeira. Aí ele falou assim: mas coloca mais um pouquinho. Eu falei: não, vocês estão brincando comigo, gente? Fala um negócio sério, é isso mesmo? Ele falou assim: é isso que você vai ganhar. Quer trabalhar na empresa? Eu falei: quero. Meu querido, não precisou de currículo, não precisou de indicação. Sabe como que eu fui contratado? Pega aqui na minha mão. Aí eu peguei na mão dele e falou: a partir de hoje você é o novo funcionário da empresa, vai fazer os exames lá amanhã. Agora olha só para você ver, eu não tinha nem segundo grau completo, eu trabalhava no meio somente de pessoas que eram formadas em faculdade de administração, e eu fazia processos ali que eles não conseguiam. E vinha: o que acontece? Por que você consegue? Você não tem nem segundo grau. Eu falava assim com eles: é Deus, isso é Deus, isso é Deus. Vocês querem experimentar? Vão para a igreja comigo. E alguns eu consegui levar para a igreja. Outros não, outros eu pregava lá na empresa. Outros eu evangelizava, eu fazia na hora do DDS, em vez de eu falar de segurança, disso, daquilo, eu falava de Jesus. E perguntava: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Ninguém levantava. Mas eu saí da empresa, depois eu encontrava na rua: ô irmão, a paz do Senhor. Eu falava: por que você está me dando a paz do Senhor? Não, porque agora eu sou crente, irmão. Sabe aquela época que você pregava para nós lá? Rapaz, eu era doido para aceitar Jesus, mas eu ficava numa vergonha dos meus amigos, porque esse negócio de ser crente, a gente pensa que é loucura, e eu ficava com vergonha, mas lá dentro aquela palavra ardia dentro de mim, e eu queria aceitar, mas agora eu sou crente também, irmão. Eu falei: glória a Deus pela sua vida. Meu irmão, Deus trabalhou na nossa vida, tudo o que a gente desejou, Deus, Ele cumpriu na nossa vida. Minha esposa queria casar, com vestido, com isso, com aquilo. Eu consegui construir uma casinha, com os móveis lá. Fui para a lua de mel com dinheiro no bolso. E para resumir, para vocês entenderem como vale a pena nos posicionarmos diante da glória de Deus, nos posicionarmos diante da santidade de Deus, vale a pena renunciarmos o pecado por amor a Jesus, primeiro por causa da salvação da nossa alma, e segundo é porque, meu querido, as bênçãos vêm, não importa a circunstância que estamos vivendo, que a nossa família está vivendo, não importa a circunstância que o país está vivendo, não importa a circunstância que o mundo está vivendo, quando nós entendemos que Deus está no seu alto e sublime trono, nós entendemos que, se estamos diante de Deus, Ele está no controle de todas as coisas. É isso que Isaías entendeu. Deus está no controle de todas as coisas, e nós somos filhos de Deus, meu querido. Não importa a pandemia, não importa pandemônio, não importa a condição que o país está vivendo, não importa a crise, Deus está no controle da nossa vida.
aí, geralmente, quando a gente vai casar, todo mundo fica na expectativa do quê? Da noiva, a noiva. Né? Todo mundo fica, será como é que ela está vestida? Será como é que ela está maquiada? Aí fecha a porta para a noiva entrar. Mas Deus é tão fiel, que Deus não cuidou só da noiva, não. Deus cuidou do noivo. Meu querido, quando eu fui casar, eu ganhei um dia de noivo. Todo mundo ri, não sei porquê. Eu fui para o salão 11 horas da manhã e saí 7 horas da noite. Maquiagem, unha do pé, da mão. O cabeleireiro falou, vou fazer um corte doido no seu cabelo. Eu falei, não faz de doido, não, faz de normal, porque eu sou crente. Ele disse, não, senhor, fica tranquilo. Eu liguei para o meu amigo que me deu o dia de noivo. Ô, esse amigo seu está querendo fazer corte doido. Fala com ele que eu sou crente. Ele falou, não, senhor, fica tranquilo, é um corte diferente. Aí passou laque, cortou não sei o quê, eu recebi um smoke lá para me casar, um sapato de bico fino. Quando, meu querido, eu entrei na igreja, o pessoal olhou assim, não tem lógica não, trocaram o noivo. De tão bonito que eu estava. Trocaram o noivo, era eu mesmo. Quando a minha esposa, a minha noiva, ela olhou assim e falou, não, trocou, não é esse que eu vou casar, acho que eu estou no casamento errado. Mas era eu. Meu querido, quando a glória de Deus se manifesta, quando o poder de Deus se manifesta, quando nós nos posicionamos, a nossa vida só muda quando a gente se posiciona diante da glória de Deus. Deus vai continuar sendo Deus. Deus não precisa de louvor, Deus não precisa de palavra, Deus não precisa de oração. Se Deus precisasse de alguma coisa, Ele não seria Deus. Adoração faz bem para nós, palavra faz bem para cada um de nós, orar faz muito bem para nós, santidade faz muito bem para nós. Se nós não vivemos uma vida de santidade, lá no céu os anjos estão adorando, e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso é um benefício para mim, é um benefício para você, porque a adoração, ela traz a glória de Deus. E diante desse voto que eu fiz, na hora que eu fui entregar, lá no altar, meu querido, foi algo tremendo. Não era um casamento normal, era a glória de Deus se manifestando naquele lugar. Eu ali cheio do Espírito Santo, sendo ministrado, eu tremia, eu chorava, mas não era de nervosismo, era pela glória de Deus que estava se manifestando, e eu segurava para não falar em línguas, porque tinha muitas pessoas ali que não era crente, e eu não queria escandalizar. Eu falei, se eu começar a orar em línguas aqui, eu vou escandalizar, muitos não vão entender, mas a glória de Deus inundava tanto, que eu sentia a glória de Deus entrando dentro de mim, e aquela presença maravilhosa. Mas tinha uma missionária lá, que ela é pentecostal, e ela não sabe segurar o momento, e ela começou a rodopiar, começou a rodar o cabelo e parar em línguas, e depois do casamento minha tia virou e falou assim, tinha uma mulher doida lá, falando umas línguas, trem esquisito, que eu não estava entendendo nada. Eu falava, deixa para lá, que a senhora não vai entender, a senhora é natural, só entende quem é espiritual, então esquece isso. Mas meu irmão, a glória de Deus foi tão tremenda, que na hora que eu fui dar o beijo nela, era como se eu estivesse dando o primeiro. Deus faz tudo novo na nossa vida. A Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É tão bom quando alguém olha para a gente e fala, aí ó, fazia isso, fazia aquilo, mentia, roubava, prostituía, vendia droga, e agora está na igreja, e agora está andando com a Bíblia debaixo do braço, e agora está aí dizendo que é crente. Que bom! O problema é se as pessoas dizerem, fazia isso, fazia aquilo outro, e continua fazendo, algo está errado. Quando eu me converti, os meus amigos já profetizaram lá, o pastorzinho, ia para o mundo, bebia com a gente, jogava bola, agora tudo dele é Bíblia, tudo dele é igreja, fazia isso, fazia aquilo, e eles já estavam profetizando na minha vida. E a glória de Deus então se manifestou. E ele naquele primeiro beijo, o pastor falou assim, o beijo mais demorado da história. Demorou 5 minutos, porque eu não queria soltar mais.
Ele falou, mas precisa de beijar tanto assim? Falei, isso é porque o senhor não sabe, eu estava num propósito 1 ano e 6 meses já. Lá agora eu entendi. Mas, meu querido, o que eu quero trazer para nós? Isaías viu a glória de Deus. E a sua vida foi mudada. O seu ministério foi mudado. O seu posicionamento mudou. Depois que o anjo veio, tocou em Isaías com uma brasa viva, teve purificação de pecado, teve a direção de Deus. Aí ele pôde entender a vontade de Deus para a vida dele. Porque aí o Senhor pergunta, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ou seja, Deus tinha uma vontade para Isaías, e Deus tem uma vontade para mim e para você, e a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, para que possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe qual que é a vontade de Deus para mim e para você? Está aqui, ó. É a palavra de Deus, é a vontade que Ele tem para mim e para você. É Jesus, é vivermos a vida de Jesus. Tem gente que fica, Senhor, eu quero a sua vontade, me revela, está aqui a vontade dEle, está na palavra. Então se a palavra diz que a gente deve fazer, a gente faz. Se a palavra diz que não, a gente não deve fazer. Isaías então entendeu qual que era a vontade de Deus, o chamado de Deus, e ele então se posicionou e disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe qual que era o ministério de Isaías? Pregar para endurecer o coração do povo. Até quando? Até a nação toda fosse destruída. Então Deus tem uma vontade para mim e para você. Deus tem algo tremendo para nós. Mas nós temos, olha, que nos posicionar. E quando a glória de Deus se manifesta, a mudança acontece. Se renda à glória de Deus, meu querido, e não aos poderes humanos. Tem muita gente se rendendo aos poderes humanos. Tem muita gente querendo colocar a sua esperança no homem. Amém, glória a Deus, Deus pode usar o homem sim, mas a gente tem que se render, é a glória de Deus, porque é aí que vai fazer a diferença. Para encerrar, para terminar, meu pastor, para nós terminarmos, um dia eu estava no monte, orando, e eu pedi a Deus, isso é uma experiência minha, pessoal, tá? É minha, você pode ter a sua, para que você possa buscar e entender. E eu subi num cupim no monte, e eu falei, Deus, eu quero sair daqui hoje com uma experiência nova. Eu quero sair daqui com algo que eu nunca experimentei na minha vida. Senhor, eu quero sentir o seu fogo. Eu falei assim, Senhor, eu quero sentir o fogo do seu Espírito. Na hora que eu falei assim, meu querido, o fogo veio, pastor João, pastor, eu desci lá do céu, é claro, né, veio do céu, e veio aqui na minha cabeça. Começou a pegar fogo, entrou aqui dentro, começou a pegar fogo, passou no coração e ardeu, aí desceu mais um pouquinho, parou lá no pé e começou a queimar, e eu começava a gritar, ai, ai, está doendo, mas era uma dor gostosa, era uma dor maravilhosa. Aí aquele fogo veio, subiu de novo, parou aqui nas minhas 2 mãos, quando parou nas mãos, começou a doer, e eu gritei, ó Deus, para, eu não estou aguentando mais, Senhor, chega, já está bom. E na hora que eu falei, chega, já está bom, aí a dor parou, e parou de queimar. E na hora que eu estava gritando, tinha 2 amigos meus que foi para o monte comigo, e eles vieram correndo porque eu estava gritando. E quando eu abri o olho, meu irmão, sabe quando a pessoa queima no fogo, depois que passa, o que dá? Não dá bolha? Não fica com bolha? Quando eu olhei para as minhas 2 mãos, estava todas as 2 mãos cheias de bolha d'água. Eu olhei e falei, não acredito. Deus me tocou, Deus me deu uma experiência profunda. Aí eles vieram, o que aconteceu? Eu falei, Deus me tocou, eu pedi fogo, e Deus enviou fogo, olha aqui.
Quando eles olharam, não acredito. Você já veio com a mão queimada de casa. Não é assim não. Falei, é a glória. Vocês querem receber? Aí eu estendi a mão e falei, receba. Nem precisou de colocar a mão. Quando Deus toca, às vezes nem precisa, né? De colocar a mão. Deus tocou na vida deles. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Receberam dons de línguas. Começaram a chorar. E nós saímos dali, olha, revestidos do poder de Deus. E hoje, na hora que eu esfrego a mão, o fogo queima as minhas mãos, para a glória dEle. Isso é a minha experiência, você tem a sua. E por isso que a Bíblia fala que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. Busque, meu querido. A nossa vida muda quando nós temos um encontro com a glória de Deus. E o Espírito Santo de Deus hoje está chamando homens. Se atreva a se dispor. Deus está te chamando e me chamando para algo maior. Esse tempo que estamos vivendo, está difícil, tá, mas é o tempo de Deus manifestar a glória dEle na nossa vida e através dela. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Que essa palavra possa entrar nas tábuas do nosso coração e entendermos que nós temos algo precioso dentro de nós. Nós somos vasos, viu? Quando a gente converte, a gente continua sendo ser humano. E a Bíblia fala que nós somos vasos de barro, frágeis. Às vezes passamos por luta, às vezes circunstâncias contrárias vêm, mas porém a Bíblia fala que nós temos um tesouro precioso nesse vaso de barro. Quem que é esse tesouro? É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então a glória de Deus, ela não vai vir, ela já veio, ela está aqui dentro. Basta a gente ativar ela, basta a gente chamar ela, e quando a glória vem, tudo muda. A nossa percepção, a nossa vida é diferente. Que nessa noite, em nome de Jesus, possamos desejar que essa glória seja ativada em nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pastor João. Aleluia. Agradeço pela oportunidade. Peço perdão aí se caso passei um pouquinho do horário, porque pastor quando pega no microfone é uma benção. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Pastor Samuel vai orar ainda, mas eu queria, antes da gente orar, olha o que Deus nos falou, irmãos. Quem era o Isaías antes da visitação do capítulo 6? Era um profeta. Estava lá profetizando, estava lá dizendo ai por um tanto de gente, né? Ai dos que demoram diante do vinho, ai dos que acumulam riqueza, ai dos que. Irmão, se não tivesse o capítulo 6 na vida de Isaías, para a gente não ia ter diferença nenhuma, continuaria sendo o profeta do Senhor. Mas para ele seria aquela ideia de que minha vida nunca mudou. O que eu estou dizendo, irmãos, é que muitas vezes a gente se acostuma a estar na casa do Senhor, se acostuma a ser crente, se acostuma a orar, se acostuma a ler a Bíblia, se acostuma a um tanto de coisas. A gente se diz crente, mas a nossa vida diante de nós, para nós, ela continua a mesma. Para as pessoas, nossa, olha o crente, olha, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas será que a nossa vida de fato foi mudada, tocada? Será que nós de fato vivemos uma experiência que nos marcou? Fecha seus olhos nesse instante. Eu quero fazer uma pergunta, nós vamos orar. Como é que está a sua vida? Sua vida parou no capítulo 5? Ou sua vida está prosseguindo rumo ao capítulo 6? Ou sua vida está prosseguindo para um momento novo? Para um momento de ver a glória de Deus? Para que isso aconteça, alguns Uzias precisam morrer. Se o rei Uzias não tivesse morrido, o capítulo 6 não teria acontecido na vida de Isaías. O que é que precisa morrer hoje em nós?
Talvez nosso sentimento de que somos religiosos. Eu estou muito bem. Minha vida está ótima. Está ótima para quem? Se não tivermos uma experiência com essa glória, irmãos, nossa vida não vai estar boa. Eu queria que você orasse agora, pedisse a Deus: Deus, eu quero uma experiência, quero viver algo novo do Senhor. Eu não quero que a minha vida seja a mesma de 10, de 20, de 30 anos atrás. Me visita, Senhor, com a tua glória. Deus derrama água sobre o sedento. Deus não desperdiça água. É só se você tiver sede. Então eu queria que você falasse isso com Deus agora. Diga: Deus, me toca nessa hora. Deus, eu quero viver o capítulo 6. Se tem Uzias na minha vida que precisa morrer, às vezes é um pecado que precisa morrer, é um vício que precisa morrer, é um Uzias que está impedindo da gente ver a glória de Deus. Oh, Ramanakanda Labassurianda Labanaia Xerenemenekanda. Deixa Deus te conduzir a esse momento. Deixa Deus visitar você agora. Aleluia, aleluia. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Aleluias, aleluias. Aleluias. Louvado é o teu nome, Senhor. Exaltado é o teu nome, Senhor. Ó Senhor, ó Deus, nesta noite, ó Pai, nós pedimos que o Senhor toca em cada vida neste lugar. Ó Deus, toca em cada cabeça neste momento, em cada corpo, Senhor. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, sermos, Senhor, tocados de maneira que, como Isaías declarou: eu vou morrer, porque ele reconheceu a sua situação. Ele reconheceu, ó Pai, que ele realmente estava longe, Senhor, daquilo que o Senhor verdadeiramente queria para ele. Mas ele reconheceu, e o Senhor tocou, e a brasa viva foi colocada na sua boca, e o Senhor transformou a vida dele. E após o Senhor ter transformado através do toque do Senhor, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nesta noite comece, ó Pai, nesta hora, ó, sobre cada um, Senhor,
Começa, Senhor, ó Pai, agora a unção do sobrenatural. E aquele que tem, ó Pai, porventura carregado peso, carregado, Senhor, frustrações, carregado medo, Senhor, e quando percebem a glória do Senhor, ó Pai, eles recuam. Mas que cada um agora se aproxime mais da Tua presença, se chegue mais diante do Senhor, ó Deus, para que haja libertação, para que haja cura, para que o sobrenatural do Senhor se manifeste sobre cada vida, em o nome de Jesus. Queremos viver a nova vida, Senhor, assim como Isaías, ó Deus, ter autoridade, intrepidez, ó Pai, para levar a Tua palavra, Senhor, em uma nação que estava longe do Senhor, sem temor, ó Pai, ó Deus, sem medo algum. Queremos ser cristãos verdadeiros, queremos ser cristãos corajosos, porque a glória do Senhor, aleluias, está em nós. A Tua glória está sobre a vida do Teu povo que clama pelo Teu nome. Ressuscita sonhos nesta noite, Senhor. Traga cura na alma, Senhor. Liberta o espírito, Senhor, e traz transformação, ó Pai, para que a Tua glória, Senhor, se manifeste. Nós reconhecemos que precisamos, que somos carentes de Ti, que de nós mesmos nós não temos nada para oferecer a Deus. Assim como a Tua glória invadiu o templo, Senhor, e os sacerdotes não conseguiam manter de pé, que a Tua glória, oh aleluias, invada nesta hora, invada neste lugar. Alegra os corações, restaura a força. Oh, eleva, Pai, neste momento o nosso espírito, Senhor. Que cada um que veio esta noite não volte para a sua casa como entrou neste santuário, mas volte renovado, mas volte alegre e feliz, porque o Senhor tocou nesta noite, o Senhor renovou nesta noite. Em o nome de Jesus nós oramos, nós clamamos a Ti. Aleluias, glória a Deus, aleluias, louvado é o Teu nome, aleluias, aleluias. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha Sua glória sobre nós. Derrama Tua Shekinah sobre nós. Derrama Tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha Sua glória sobre nós. Receba, meu irmão, receba. Receba neste momento o toque do Espírito Santo. Seja agora curada, seja curado neste momento. Oh, receba a libertação, receba a bênção para a sua casa, para a sua família. Receba a bênção, receba a bênção, porque o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, aleluias,
tocando em você. O Senhor está aqui fazendo com que você saia ao final desta reunião com a vida transformada, assim como Isaías. Abra sua boca e confesse o Senhor. Abra sua boca e confesse o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu preciso, toque em mim, que haja, Senhor, este toque, ó Pai, como Isaías recebeu. Eu quero também ser um profeta autêntico, um cristão autêntico. Oh, alabassuri querianda labalabasteri andalas, ele anda labassuri querianda labalabasteri andalas. A honra, a glória, o louvor, a adoração, nós estamos, ó Pai, dando a Ti, que é o único digno de receber. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é o teu poder sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é o teu poder sobre nós. Tamanho é o teu poder sobre nós. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Aleluias. Você vai voltar para o seu lar e não deixe, não permita que o inimigo roube a sua bênção. Amém. Porque você recebeu, nós recebemos a glória do Senhor, o toque do Espírito Santo, e o nosso coração não pode perder. Nós não podemos deixar que isso se perca ali fora, ou quando chegamos em casa. Não, mantenha a chama acesa, e é você que vai fazer isso acontecer, dizendo: eu não aceito, eu não abro mão, o Senhor está comigo e a sua glória está sobre mim. Ministre na sua casa, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, a bênção, a vitória. Aleluias. Levante a sua mão direita. Obrigado, Senhor, por esta noite, quando o Senhor tem recebido este culto. Louvamos o teu nome, ó Deus. Ouvimos a tua palavra, e o derramar do Senhor tem sido tremendo, Senhor. Aleluias. Estamos indo, Senhor, abastecido pelo pão, que é a tua palavra, mas não queremos, ó Pai, ficar com este alimento tão somente, mas nós queremos continuarmos nos alimentando de Ti, Senhor. Obrigado por cada um que veio hoje à noite. Eu coloco os familiares, ó Pai, de todos aqui, Senhor, que não puderam vir. Toca, Senhor, em cada um. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, e que a tua glória, que inunda o templo e a nossa vida, possa ir conosco, Senhor, para que tenhamos
uma noite abençoada, o restante de noite, um dia amanhã de vitória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as santas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Vamos em paz, em o nome de Jesus.